Você sabe como a hipnose pode ajudar um dentista? Ou sabe como trabalhar como um hipnodontista? Assista! Seja bem-vindo a mais uma grande entrevista. E hoje nós vamos falar sobre uma profissão que os hipnotistas podem trabalhar, a hipnodontia. E o convidado de hoje para falar sobre isso é o grande Tom Lucas, que é hoje estudante de psicologia, é hipnoterapeuta, hipnodontista e também é treinador de hipnólogos. Isso mesmo. E ele vai falar sobre uns temas bem legais. Como o hipnólogo e o hipnotista pode trabalhar na clínica de odontologia e quais os benefícios e as vantagens de um dentista ter isso com ele. Também vai falar sobre como o hipnodontista pode ganhar dinheiro nessa área. Vai falar quais são as maiores utilizações da hipnodontia e também dicas de induções, quais as induções ele usa. Vai falar também sobre a técnica que ele usa para controlar a odontofobia, que é o medo de dentista. Tem muitas coisas, mas no final, que é a parte mais legal, você que segue o nosso canal Hipnose na Prática, o Tom Lucas vai dar um brinde para você, mais um brinde dos mestres da hipnose para ajudar esse meu projeto de levar a hipnose para o maior número de pessoas possíveis, que é um curso de hipnose, no dia 25 e 26 de julho. Mas assista a entrevista e entenda um pouco melhor do que eu estou falando. Olá, meus amigos e amigas do Hipnose na Prática, sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista. E hoje nós vamos falar sobre hipnodontia com o Tom Lucas. Tom, muito obrigado por vir ajudar a gente nesse canal aqui a contribuir um pouco mais com as suas técnicas, a sua experiência na hipnodontia e com hipnose. Muito obrigado, Tom. Eu agradeço pelo convite, Felipe. Que a gente puder ajudar aí o pessoal a se interessar por essa prática ou eliminar alguns conceitos já formados, criar novos e contribuir para quem quiser ingressar nessa prática aí. Se eu puder colaborar, tamo aí. Muito bom, muito bom. E a gente vai dar uma dica hoje, que é como trabalhar até, você quer trabalhar com terapia, mas talvez não tenha um consultório, talvez pode trabalhar até numa clínica, trabalhar com outro profissional aí, um dentista. Mas Tom, deixa eu perguntar, como você começou no mundo da hipnose e por que você escolheu trabalhar com isso? Então, primeiro, eu trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver com hipnose, antes de eu começar a faculdade de psicologia. Eu era instrutor de mergulho, nada a ver, né? Então, mas eu gostava de estudar psicologia, e a hipnose acabou entrando nesse pacote das coisas de psicologia que eu estudava, e lia muita coisa antes. Mas quando eu entrei mesmo na faculdade, aí eu conheci um pessoal que trabalhava, que mexia com isso, fiz o primeiro curso e comecei a hipnotizar, a estudar mais a sério, né, mais a fundo essa prática. E comecei a hipnotizar amigos, conhecidos, lugares que eu frequentava. Só chegava, esse negócio de hipnose aí existe mesmo ou não? Vamos ver, se descobre agora então. E assim começou. Né, então, fui dando uma aprofundada aí, do começo da faculdade para cá. Muito bom mesmo. E como foi na prática hipnotizar a primeira pessoa? Deu tudo certo? Como é que foi? Você ficou nervoso? Como é que foi? Primeira vez. Cara, não, porque eu sou muito cara de pau. Então, chegou uma pessoa e falou assim, é verdade que você hipnotiza? Que foi uma amiga minha que tinha falado para uma amiga dela, o Tom hipnotiza. Fazia, sei lá, alguns dias que eu tinha começado com isso. Aí a menina chegou, é verdade que você hipnotiza? Eu, há alguns anos já. A menina, pô, legal, né? E aí, como é que funciona? Eu, assim, pá. Aí coloquei, aí por dentro eu tava, caraca, velho, ela tá hipnotizada, que massa, mas por fora eu tava, então, é assim que acontece, e acontece, aí comecei a fazer algumas rotinas com ela, e a pessoa que tava em volta, pô, bacana. Então, essa parte da cara de pau é bem importante pra quem tá começando a hipnotizar, porque já causa aquele respaldo, né, principalmente que alguém me apresentou como alguém que já hipnotizava, aproveitei isso e deu certo. Desde então, eu vim só incrementando não só as técnicas, como ser cara de pau também. Ajuda muito na hipnose. Muito bom mesmo. Só para falar um pouquinho mais sobre o cara de pau, tem alguma técnica para ajudar para quem é mais travado, quem tem um pouco de timidez? Uma técnica que eu até passo para algumas pessoas, para alguns alunos, ou até para quem às vezes tem vergonha de falar em público. Isso é uma técnica que é bastante utilizada, que no começo você pode pegar alguém que você tem como referência,
algum hipnotista já conhecido, ou alguém que você, algum amigo seu que hipnotize, algum modelo que você tem e finja que você é aquela pessoa. Então, se fosse fulano tivesse aqui para hipnotizar essa pessoa agora, como que ele faria? Então, eu já tinha algumas referências de Igor Vedorowski, de Anthony Jakin, de próprio Fábio Puentes, né, do Sean Michael Andrews. Então, eu tinha essas referências de vídeos na internet que eu assistia, de cursos online que eu tinha assistido, até mesmo antes de fazer meu primeiro curso presencial. Então, eu olhava assim, caramba, como que ele faria nesse momento? Ah, sei lá, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Eu comecei a usar algumas rotinas de Anthony Jenkins, que é uma coisa que eu gostava muito da hipnose de rua dele, e começou a imitar. Aí nessa coisa de você ir imitando aquela pessoa, você automaticamente vai criando o seu próprio estilo. Então você acaba que você não vai ser 100% igual àquela pessoa. Então você vai acabar injetando traços da sua própria personalidade dentro daquela rotina, dentro daquele talk, né? Enfim, e isso você acaba absorvendo. Então, quando você para analisar o que você fez depois, você fica, caramba, eu fiz tal coisa, que bacana. E você para para pensar, o fulano que eu imitei não fazia dessa forma. Ou seja, você acabou de criar algo seu com a inspiração de outra pessoa. Então, isso ajuda muito no começo. Pô, que dica fantástica. Na PNL a gente chama isso de modelagem, né? Você tá modelando alguém. Modelagem. Sim, é modelagem. É completamente modelagem mesmo. Muito bom. E como você foi cair para trabalhar numa clínica de odontologia? Como é que foi essa história? Então, tem uma grande amiga minha que é dentista, e quando a gente começou com essa coisa de hipnose, ela sempre estava junto. Então, sempre anda junto, né, nos lugares, casas de amigos, enfim. E ela sempre via essas rotinas de brincadeira acontecendo. Eu tinha falado para ela, eu falei, olha, a gente pode fazer uns testes lá na clínica, né, que dá para ser utilizado aí. Eu já tinha feito hipnose para tatuagem, anestesia para tatuagem, né, para acalmar. Então, a gente pode fazer alguma coisa, uma experiência lá na clínica. Aí ela, não, beleza, a gente pode marcar. Aí eu já tinha começado com o vlog do Hipnotime, né, acho que eu já tinha lançado uns 2 vídeos, bem tosco no começo, né, aqueles começo bem... mais para dizer mesmo, para mostrar o que estava acontecendo. Aí eu quis fazer um vídeo explicando como que funcionava a questão da anestesia e por que se utilizava hipnose na odonto. Aí escrevi um roteirozinho, né, do vídeo, e foi uma prima dela lá no consultório, então totalmente, né, com consentimento. Ela falou que tudo bem, vamos lá fazer. Eu até, inclusive, já tinha hipnotizado ela previamente, né, em outras situações. E ela foi fazer uma profilaxia. Aí a gente gravou. Aí a gente filmou esse procedimento todo, inclusive tá lá no canal, acho que é o 3º episódio do Hipnotime. Tem lá todo o procedimento, explicando o passo a passo, desde a indução, a parte da sugestão, até o final, ela dando um depoimento, o que ela sentiu, né? Então tem todo o processo gravado lá. E esse vídeo começou a repercutir. O pessoal ela postou na página dela, da Odonto, em alguns grupos de odontologia, e começou a pipocar um monte de dentista vir falar com ela e falar comigo. Inclusive, uma vez eu estava no shopping, comendo na praça de alimentação no shopping, chegou um cara assim, você que é o Tom do Hipnotime? Eu falei, sou. Porque eu sou dentista, eu vi um vídeo seu e achei fantástico, eu quero aprender aquilo. E aí começou a tocar ideia, daí eu falei com ela, falei com a Karina, falei, olha só, a coisa tá repercutindo. Ela falou, Tom, te quero aqui. Aí hoje eu sou membro da equipe lá do consultório, então é ela, uma auxiliar, e eu. E é até engraçado, quando as pessoas entram lá, ver 2 pessoas com jaleco escrito odontologia e um com meu nome escrito psicologia. O que esse cara tá fazendo aqui? Então, aí a gente começou a fazer os trabalhos lá. Que maravilha, que história incrível. E já até me motivou, até pensei em fazer isso já também, ó. Muito bom. E como foi a aceitação dos clientes depois disso? Então, no começo, foi uma coisa bem tensa, assim, porque as pessoas chegavam, ela faz a anamnese com o paciente, tudo, vê o que está acontecendo, e me apresenta. Aí apresenta, olha, às vezes até para pacientes antigos lá do consultório, né, que já iam lá antes de eu começar a trabalhar. Agora você percebeu, tem o Tom, tá trabalhando aqui, e ele faz hipnose.
Quando ela fala isso, ela tem uma pessoa aqui trabalhando com hipnose, a gente tem duas reações, assim, que são típicas. Caraca, velho, legal, hipnose, já vi umas coisas. É bom que eu tenho medo mesmo, eu sinto dor, pô, que bacana que tá aqui, tem hipnose aqui, eu quero muito isso. Ou então aquelas pessoas assim, como assim? Hipnose? Que papo é esse? Eu já tenho medo de dentista sem hipnose, imagine com hipnose. Então, a gente tem são dois extremos, assim, que a gente costuma ter bastante lá. Mas aí a gente vai, conversa, então faz todo aquele pré-talk básico que normalmente eu já faço na hipnoterapia, né, diferente do pré-talk que a gente faz em hipnose de rua, por exemplo. Então a gente faz um pré-talk clínico, falando sobre o que realmente funciona, o que realmente a hipnose é, o que não é. Geralmente eu pergunto, mas para você, o que é hipnose? A primeira pergunta que eu faço para o paciente. Esse que arregar o olho, assim, né? Uhum. O outro, eu imagino que já não tem problema, né? Não, o outro não. Já aceitou, já era. Já aceitou, né? Eu dou aquela conversazinha rapidinha e já começo. Até porque eu não tenho muito tempo. A maioria dos atendimentos tem 30 minutos. 30 minutos, que é o tempo que o paciente entra na sala e vai embora já com o tratamento feito. Né, alguns que são mais demorados um pouco, a gente marca o horário de 1 hora. Agora, eu tenho que fazer isso, assim, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Porque já tem outro paciente lá na sala de espera esperando e não pode enrolar muito. Então tem que ser uma coisa muito rápida. Então esse paciente que eu preciso de um tempo maior, seja para explicar sobre hipnose, ou seja para fazer uma indução um pouquinho mais demorada, que é uma pessoa menos suscetível, ou está com algum medo, ou está travada por algum motivo, mas até pelo próprio fato de estar na cadeira odontológica, né? E a grande maioria eu faço o processo da hipnose na própria cadeira, então às vezes aquilo já causa um certo receio. Né, não pela hipnose, mas pelo medo do dentista. Alguns não, alguns eu faço na sala de espera, quando eu vejo que o caso é mais grave, então faço lá na sala de espera, faço em outra cadeira, dentro do consultório, então a gente faz essas adaptações de acordo com o paciente. Então, a gente conversa, explica o que é, tira todos aqueles pré-conceitos que o paciente já chega. Eu explico por que a hipnose é utilizada na odontologia, para eu entender o que eu estou fazendo ali. Né? O pessoal chega, mas hipnólogo não é aquele povo que fica na TV fazendo outro comer cebola? Qual o sentido de você estar aqui? Então, precisa, e realmente tem pessoas que chegam assim. E aí, grande maioria aceita. Então, hoje em dia, pelo consultório já ter essa fama de que lá a gente atende com hipnose, né, por causa dos vídeos, a gente sempre posta fotos, e às vezes os pacientes colocam depoimentos, e a gente divulga muita coisa. Então, a grande maioria dos pacientes, hoje em dia, já chega sabendo que ela tem hipnose. Agora, sempre chega um ou outro que não sabe, então a gente precisa conversar para desmistificar isso. Muito bom. Daqui a pouco você vai falar, então, um exemplo aí de um caso que teve uma resistência, alguma coisa do tipo, para você mostrar para as pessoas como aí até quebrar esses mitos aí com as pessoas e entrar num rapport e fazer a pessoa aceitar melhor, né? Mas eu quero te perguntar, Tom, essa é uma área que muitos hipnólogos, que eu vejo também que muitos não sabem com o que trabalhar, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas vou aprender hipnose para quê? E essa é uma área que pode ajudar muitas pessoas aí, até uma nova profissão, podemos dizer assim, né? Trabalhar na área de odontologia. Agora, como que você acha que as pessoas, os hipnólogos, os hipnoterapeutas, podem se vender esse trabalho? Quais os benefícios os dentistas podem adquirir com esse diferencial aí de ter um hipnólogo na clínica dele? Então, são muitos benefícios. Primeiro, porque a aceitação dos pacientes, sabendo que ela vai ter algo a mais que vai ajudar ele a fazer o tratamento, isso já acaba vendendo demais o consultório. Porque tem pessoas que deixam de ir no dentista e o caso vai se alastrando, vai ficando cada vez mais grave, e ele só vai no dentista na última instância, quando o dente já está podre. Então, quando ele sabe que vai ter algo que vai ajudar ele a vencer esse medo, isso já faz com que, já dá uma segurança maior para aquele paciente mais resistente a dentista. E fora que tem um monte de benefícios para o próprio dentista. Ele vai economizar mais material,
e porque vai usar menos gás, e porque você tem como dar uma sugestão para sangrar menos. Então, ele vai utilizar menos gás e menos anestesia. Então, antigamente, tinha muitos casos que o paciente, por estar tenso, o metabolismo dele estava muito acelerado, né, a adrenalina no sangue a 1000, então precisava usar 3 tubetes, 4 tubetes de anestésico para um paciente. Então, os que a gente não usa a anestesia 100% com hipnose, só de a gente fazer um relaxamento e o paciente já ficar mais tranquilo, você usa meio tubo de anestesia, um tubo, o que normalmente utilizaria muito mais para aquele paciente ansioso. Então, vai causar menos estresse para o próprio dentista, porque o paciente vai estar mais relaxado, o trabalho do dentista fica mais fácil, ele vai utilizar menos força, ele vai fazer o trabalho dele mais rápido, porque não vai ter que ficar parando o tempo todo, que o paciente, ai, tá doendo, ai, tá incomodando. Às vezes não é nem dor, mas só do fato do explorador encostar na gengiva, que dá aquela fisgadinha, o paciente já, ai. Então, esses tipos de coisa não vão acontecer. Então, é menos estresse para o dentista. Ele consegue fazer o trabalho dele de forma mais rápida, de forma mais eficiente, e o paciente vai sair falando bem, dizendo que a vida toda dele, ele foi no dentista e foi um sacrifício, foi um sofrimento, e dessa vez ele não teve esse tipo de problema. Então, isso ele vai falar para os familiares, vai falar para um amigo dele, e vai falar porque muita gente tem medo de dentista, muita gente não vai porque acha que é um sofrimento. Então, quando ele chega falando, olha, cara, eu tenho muito medo, e eu te garanto que eu fui lá no consultório, teve um cara que fez um negócio louco lá, que às vezes a gente não sabe explicar o que é hipnose, o cara falou para eu respirar, para eu imaginar um negócio, a hora que eu fui ver, já tinha acabado o tratamento, e foi muito legal, porque eu consegui fazer aquele tratamento de canal, consegui fazer aquela extração que eu precisava, né? Então, isso já vem de muito trabalho do dentista. Então, para os hipnólogos que estão começando e buscam algo, é uma área bacana de se trabalhar, é uma coisa bem interessante. Então, está tendo muita aceitação. Na mídia está saindo muita reportagem, né? Inclusive, agora recente saiu um documentário pela BBC, não, BBC não, pela Deutsche Welle, um canal de notícia alemão, que teve uma reportagem muito boa falando sobre a retirada do medo e da dor utilizando hipnose na odontologia. Então, fizeram um tratamento lá utilizando ressonância, as áreas de ativação do cérebro. Então, é bacana. Então, os próprios dentistas estão se interessando. Muito bom. E tem até um documentário até no Fantástico da Globo também, se quem quiser procurar, tem no YouTube também, você pode achar, tem muita coisa boa aí já. Hoje, até o Conselho da Odontologia já aceita aí desde 2008 aí, né? Sim. A parte de usar hipnose aí na clínica aí de odontologia. Uhum. Mas, Tom, falando agora um pouco mais de mercado aí, na área profissional, quanto aumentou aí o rendimento aí o lucro aí do dentista que você foi trabalhar na clínica? Aumentou muito? Como é que foi? Teve uma demanda maior de pacientes, porque teve pacientes que já chegavam a ligar para o consultório falando de hipnose, falando que, olha, eu fiquei sabendo que aí tem que é bem aquilo que eu tinha falado, né, que outros pacientes que foram, antes sem saber da hipnose, foram hipnotizados, gostaram e indicaram. Então, já teve muitos pacientes que ligaram e falaram, olha, eu tenho muito medo de dentista. Mas eu fiquei sabendo que aí vocês fazem uma tal de hipnose, um negócio lá de hipnose, que realmente é assim, né? Que o paciente fala. E eu acho que isso pode me ajudar. Então, a gente teve aí uma demanda de clientes. Eu não sei te dizer especificamente, questão de porcentagem, tantos exatos, mas foram bastantes. Foram bastante. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Foi. E isso é uma pergunta agora também. Quanto em média aí, eu sei que varia muito aí, né, de consultório para consultório, de clínica para clínica, mas quanto em média um hipnólogo aí pode receber por tratamento, por dia, por mês, não sei como é que faz aí o pacote. Como é que trabalha nessa área? Então, tem várias formas que você pode trabalhar em questão de valores. Você pode colocar como um adicional, né, o custo tanto da hipnose,
ou então você pode oferecer como uma cortesia, que lá do meu caso, no consultório que eu trabalho, é dessa forma que a gente trabalha. Na verdade, foi colocado, né, uma porcentagem em cima dos tratamentos normais, né, e a hipnose ela é inclusa independente do tratamento que a gente vai fazer, se é uma cirurgia de maior porte ou se é só para fazer uma avaliação e o paciente está nervoso. A gente não mensura isso pelo procedimento em si. Então, a gente não cobra adicional do paciente, oferece como uma cortesia, e eu, no meu caso, eu recebo como uma diária, recebo um valor X pelo período que eu tô lá, né? Às vezes eu trabalho no período da manhã toda, recebo pelo período, ou no período da tarde, tem vezes que são os 2 períodos, né? Então é tanto mais tanto. Então lá eu trabalho dessa forma. Agora vai muito da negociação que o próprio hipnólogo faz com a dentista, né? Eu já estou recebendo chamados de outros consultórios, inclusive é um dentista aqui de Fortaleza que ele faz cirurgias de grande porte, né, de reconstrução, né, que são coisas mais densas, que nesse caso vai ser cobrado por atendimento, né, pelo procedimento todo. Então vai ser a cirurgia, então ele vai colocar lá. Isso geralmente é o próprio dentista que acerta com o paciente, né? Quando trabalho no dentista, eu não gosto de fazer esse tipo de negociação com o paciente em si. É com o dentista que vai cobrar dele que vai me repassar uma parte. Muito Então bom. é dessa forma que a gente faz. E até porque tem alguns casos que não dá para ser feito diretamente no consultório. Você precisa marcar uma sessão de hipnose antes. Então vão ter alguns casos que eu vou precisar chamar lá para o meu consultório de hipnoterapia. Vou ter que conversar, ensinar ele a entrar em transe, preparar ele para o procedimento que é mais específico, né, algo mais sério. Então, não é chegar no consultório dentista, hipnotiza, pronto, pode arrancar todos os dentes da boca dele que está de boa. Né? Então, tem toda uma preparação antes. Então, nesses casos, é mais específico, né? Precisa conversar mais, e é muito maior para o paciente. Muito bom. Mas só deixando bem claro, então pode ser que seja um emprego, um serviço bem lucrativo, então. Sim, com certeza. Aqui em Fortaleza é legal porque eu, particularmente, não conheço nenhuma outra clínica que trabalha com hipnose. Eu até tive conhecimento de alguns dentistas que fizeram curso de hipnose, que sabem hipnotizar, mas disseram que não usam tanto porque os pacientes chegam e ficam com medo do dentista. Então isso quebra o rapport. O que a gente percebeu, que eu andei conversando com alguns dentistas que utilizavam da hipnose, inclusive a dentista que eu trabalho já fez curso de hipnose, e deixou de utilizar a hipnose, porque o paciente chega, olha o dentista, ele não vê o dentista, ele vê o Jason na frente dele. E, principalmente com aquela máscara, fala, cara, realmente é o Jason. Quando pega o bisturi, assim, aí completa a fantasia. E não é o Jason que vai fazer ele se acalmar e perder o medo. Então, se o Jason chega para você e fala, olha, calma, relaxa, não vai doer nada, o paciente se desespera. Então, quando tem uma terceira pessoa, que eu sou visto como o cara bonzinho do consultório, o paciente chega, eu tenho medo dela. Você é o cara que vai me fazer perder o medo dela. Então, isso facilita já até no rapport. Então, por isso que é interessante você ter um especialista em hipnose que dentro do consultório, porque isso dá mais segurança para o paciente. E eu, como sou acadêmico de psicologia, dá um conforto ainda maior. Então, o pessoal vê lá que eu sou da psicologia, já conversa, a gente quer fazer logo terapia, né? Chega, você é psicólogo, né? É porque minha filha me deu um problema, calma. Então, eu já senti tão à vontade ao ponto de começar a falar da própria vida. Então, e é importante que se tenha esse conhecimento da psicologia também, não só da hipnose. Porque tem gente que você vai precisar conversar, vai ter que usar hipnose conversacional. Então, você precisa ter essa flexibilidade de saber qual técnica, qual ferramenta que você vai utilizar com o paciente. Tem paciente que eu nem hipnotizo, eu só converso. Muito bom. Na verdade, você hipnotiza, não entra no transe formal, né? É só transe conversacional ali. É, conversacional. Então, eu nem falo nada de hipnose, chego ali, converso. Bem, pode ir. Muito bom mesmo. E agora, uma dúvida. Quais são os principais casos ou principais usos da hipnodontia aí na clínica? Quais são os que mais você acaba atendendo aí? Você falou bastante de fobia, eu imagino que esse seja um deles. Né?
Dor é um caso que acontece muito. Às vezes liga paciente de emergência, que o dente começou a doer ontem à noite e agora de manhã já liga, vai correndo no consultório, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Então, chega no consultório, a dentista analisa, isso é uma coisa importante de falar de dor, é porque não chega logo tirando a dor, pronto, pode mexer. Então, a dentista olha, aqui tá inflamado. Às vezes, olha, visualmente já dá para ver se é algo inflamado ou se é uma cárie. Aí eu tiro a dor com hipnose e a dentista mexe. Agora, tem alguns casos que, olhando, não dá para ela identificar onde é. Então, ela tem que ir cutucando e vendo, tá doendo aqui? Não, é aqui. Cutucou, é aqui que tá doendo. Aí ela identificou aonde é o foco da dor, já sabe o que ela vai fazer. Eu entro em ação, removo a dor e ela volta a mexer, né? Isso é uma coisa interessante porque ela usa a dor a favor dela, né? Para poder até vasculhar, entender melhor o caso. Interessante isso. Sim, é importante essa questão da dor, porque não é você chega, tira a dor e acabou. E sem pensar nas consequências. Então a gente tem que analisar o tipo da dor para ver o que a gente vai fazer. Porque a dor é muito importante, né? Então, quem vai mexer com isso tem que estudar, tem que saber a situação que ele vai precisar tirar a dor. Às vezes acontece muito, eu estar no meio da rua, chegar alguém para mim, Tom, eu sei que você trabalha no dentista, eu tô com uma dor de dente aqui, tira a minha dor de dente para mim. Eu não faço isso. Porque se eu tirar a dor da pessoa no meio da rua, ela, ok, curou meu problema. E a cárie que tá ali vai aumentar, vai apodrecer o dente dela vai cair e ela não sabe por quê, e não vai sentir dor. Então eu falo, não, você vai no consultório, lá a gente vai ver o porquê que você tá sentindo essa dor, aí lá eu tiro sua dor. A não ser que a pessoa já esteja em tratamento. Ela, eu já comecei a fazer um tratamento, eu fiz um canal ontem e tá doendo. Aí tudo bem, aí não tem problema, porque já tá tratado, é só uma dor de consequência do procedimento, né? Ainda está em fase de cicatrização, então você pode utilizar para melhorar a cicatrização, dar sugestões para aumentar a imunidade, né, os anticorpos, essas coisas você pode dar sugestões que tem se mostrado funcionar muito bem. E até pacientes que chegam com quadro de inflamação e não dá para mexer no dente. Então tem pacientes que olham assim, chega, ainda está inflamado, aí passa o tempo todo só com hipnose. A dentista nem mexe. Então, eu dou algumas sugestões para cicatrização, para melhorar, amenizar a dor, para ele ficar mais tranquilo. Então, só de ele ficar mais tranquilo e parar de pensar um pouquinho na dor, isso já automaticamente já colabora com a cicatrização. Então, na próxima semana, ele volta com aquele quadro já melhorado, aí a dentista pode mexer. Então, esse também é um caso que eu utilizo lá. E para anestesia, né? Então, vai fazer uma restauração, por exemplo, muitos casos de restauração se utiliza anestesia. E quando a gente começou com hipnose lá, grande maioria dos casos de restauração, a gente já faz só com hipnose. Porque é uma coisa que incomoda, mas não é uma dor insuportável. Mas chega a doer um pouquinho. Então, para não doer nem um pouquinho, antigamente ela dava anestesia. Então, esse pouquinho que doía, a gente remove completamente com anestesia. E para pacientes que são alérgicos à anestesia química, que não podem receber anestesia de jeito nenhum, aí é só a base da hipnose. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E até a anestesia em si já dói, né? A picadinha da anestesia já dói, né? Nossa, Não, e o pior é que às vezes o dentista, né, alguns dentistas, eles já hipnotizam o paciente para doer, né? Olha só, vai doer só um pouquinho, mas é só uma picadinha. Às vezes o cara nem tem noção de como que é levar uma anestesia, nunca levou uma anestesia, normalmente aquilo não iria doer, porque tem da forma que pega, se o paciente estiver relaxado, não dói a picadinha da anestesia. Agora, se o dentista chega, olha, você vai sentir uma picadinha. Aí o cara olha, ok, então, vou sentir uma picadinha. Sim, eles não sabem o poder da palavra, né? Mas aí, quais técnicas você usa para induzir a pessoa ao transe aí? Eu gosto muito de utilizar Dave Elman. A indução de Dave Elman é minha favorita de longe. Agora chega alguns pacientes muito ansiosos, não adianta usar Elman. Aí não tem como. Se o cara tá ali, eu tô com muito medo, é indução de choque. Então, como eu falei, eu tenho um tempo muito curto, eu tenho, assim,
da consulta de meia hora, eu vou ter aí no máximo 10 minutos para deixar o paciente no ponto para a dentista começar a mexer. Então, eu preciso utilizar formas rápidas. Então, esses 10 minutos que eu tenho é o tempo que eu vou conversar com o paciente, falar sobre hipnose, induzir, aprofundar e dar sugestão. Então, eu não posso usar, por exemplo, relaxamento progressivo. Uma coisa que eu não uso também, de jeito nenhum. Relaxamento progressivo é sempre meu plano Z, em todos os casos. Agora, eu gosto de fazer induções rápidas. Então, eu vou usar um hand drop, dependendo do paciente, posso usar. Se for uma senhora, óbvio que eu não vou fazer isso. Se um paciente mais idoso, não vou utilizar isso, né? Converso antes, por isso que é importante falar. Agora, eu gosto muito de usar aquele aperto de mão do Bendler. Eu acho uma coisa bem elegante para se fazer no consultório. É uma coisa que uma quebra de padrão, você faz. E aí, tá preparada? Posso hipnotizar agora? Pode. Aí, estende a mão, já pega aqui, tá, vai ficar puf. Então, é uma indução que eu gosto muito de utilizar. Espiralzinha, você vê que na espiral ele já não tá entrando, então fecha os olhos e inicia a indução de Dave Elman, que é uma coisa que é um pouquinho mais demorada, né, coisa que de 2 minutos no máximo, mas eu consigo chegar num nível bom de transe e fazer uma dissociação. Então, essas induções que eu gosto de utilizar. Muito bom mesmo. Agora eu queria que você ensinasse para as pessoas, e até já colocando um exemplo aí junto, uma técnica para controle de fobia, né? Que eu acredito que é o maior caso aí, né? Teria como ajudar esses nossos seguidores com isso? Com certeza. Quando o paciente chega lá no consultório já morrendo de medo, eu gosto de aprofundar bem o transe, nesses casos de fobia, dissocio. Se o paciente tiver num nível tranquilo, que dê para fazer direto na cadeira do dentista, na cadeira mesmo de tratamento, eu já gosto de levar logo para lá. Agora tem uns que não conseguem nem chegar perto da cadeira, né? Mas vamos supor que seja um caso mais extremo. Não consigo nem chegar perto da cadeira. Então eu vou lá na sala de espera e começo a associar, depois de um transe mais profundo, com o ambiente que ele gosta de frequentar. Então faço uma conversa, e aí, aqui se sente muito estressado. Qual é o local que você se sente muito relaxado? Algum lugar onde você já viajou, ou algum lugar que você costuma ir, ou algum lugar onde você pretende visitar um dia, um local agradável para você. Então eu faço essa pergunta antes da indução. Tal lugar. Ok, então eu utilizo isso. E faço essa dissociação. E eu deixo já meio que instalado como um signo sinal, uma âncora, de quando você fechar os olhos, independente do local onde você estiver, você vai automaticamente se teletransportar para esse local e se sentir nesse local confortável. Então isso não é o que vai ressignificar a fobia dele, até porque eu não tenho muito tempo para fazer todo um trabalho terapêutico. Eu preciso de algo rápido para que ele consiga sentar na cadeira e fazer o procedimento dele. Então, essa ressignificação acaba vindo com o tempo, de ele colocar na consciência dele, olha, minha vida toda eu tive medo e com isso eu não tive medo. Então, ele vai começar a pensar, por que eu não tive medo? Então, na próxima vez que ele volta, ele já volta mais tranquilo. Se isso vai resolver definitivo com qualquer dentista, eu não sei. Mas resolve lá na prática, é o que a gente tem visto bastante resultado. Ou se o paciente já está na cadeira e às vezes tem medo do barulhinho. Às vezes só de estar na cadeira, tudo bem, tá tranquilo, mas quando liga o motorzinho, ele já trava. Então eu associo esse barulho do motorzinho com alguma outra coisa. Então você pode falar, você vai ouvir um barulhinho de uma broca. Agora imagina que a sua casa está sendo reformada e esse barulho é um barulho de uma furadeira, que apesar de você estar tendo que passar por esse transtorno agora, no futuro você vai ter uma casa mais bonita, uma casa reformada, um local onde você vai ser mais feliz. E você cria essa associação da casa com a boca dele. Então você tira ele do processo e leva ele para o resultado. Então isso que você vai passar agora é algo que, apesar de parecer um transtorno, é algo que vai te dar um resultado melhor. Você vai conseguir comer melhor, você vai mastigar
de forma melhor, você vai sentir mais o gosto dos alimentos, você vai prevenir doenças, você vai ter um sorriso mais bonito. Então, isso na entrevista a gente vê o que é mais importante. Se o paciente fala que, eu tenho medo de dentista, mas eu gostaria de ter um sorriso mais bonito, porque eu tenho vergonha dos meus dentes. Então, você utiliza isso que ele traz, junto com a sugestão, e joga ele para o futuro. Isso é uma técnica que eu gosto de utilizar também. Ou, quando o paciente é muito suscetível, ele entra num transe bem legal, eu causo uma alucinação negativa. Eu anulo o barulho do motorzinho e coloco uma música. Então, já teve um paciente uma vez que estava sendo atendido assim, ó, batucando na coisa. O que aconteceu? Essa música tá legal pra caramba. Ele relatou depois que não ouvia o som do motor e ficava realmente ouvindo uma música. Ele falou, não é a caixa de som do computador que tava ligada? Eu falei, não, tava desligado que é som. Aí, caramba, pois eu tava ouvindo uma música. E teve um cara que ficou ouvindo Bob Marley uma vez, e ficou, aí teve outro paciente que ficou ouvindo Audioslave. Ela, nossa, tava tocando Audioslave, que não foi você que colocou no som? Eu falei, não, isso era na sua mente. Ela, caramba, que legal. Aí ela ficou lá, se batucando todo, aí tive que falar, para de se batucar, tá doendo? Ela, não, porque o som tá legal. E loucura, né, num transe bem legal mesmo. Então esses casos dá pra você aproveitar um pouquinho mais, né? Pra você arriscar mais da hipnose. Muito bom mesmo. Isso é uma pergunta. Você fica o tempo todo ali sugestionando no processo inteiro que a dentista está trabalhando? Ou você dá um comando e depois deixa ali, a dentista trabalha? Como é que funciona isso? Eu deixo no piloto automático, em muitos casos. Eu dou uma pós-hipnótica de que ele vai permanecer nesse estado tranquilo, nesse estado relaxado. Utilizo os sons ao redor. Então, a doutora vai conversar com você, você vai escutar outros sons ao seu redor. Isso é uma técnica bem legal que o Xamaico ensinou lá no curso dele, de você utilizar os sons ao redor. Então, você vai escutar os sons do motorzinho, você vai escutar pessoas conversando aqui no consultório, vai ouvir o som do ar-condicionado, e esses sons ao seu redor não vão te incomodar. Vão servir apenas para você relaxar ainda mais, essa sensação de anestesia. Então, eu gosto também de jogar o relaxamento para a boca e associar com uma anestesia. Então, eu dou alguns toquezinhos na boca. Então, em algum momento eu vou tocar na sua boca. E quando eu tocar perto da sua boca, você vai sentir como se esse relaxamento aumentasse e como se você estivesse sendo anestesiado. E você vai sentir a boca formigando, amortecida, né? Então, começo a dar esses toquezinhos. E associo os sons. Então, o som do motorzinho, o som da voz da doutora, os toques que ela der com a luva, com os instrumentos, vão aumentar ainda mais essa sensação. Então, esse é o tipo de pós-hipnótica que eu dou. Então, eu fico do lado, enquanto ela está mexendo, e fico observando. É tipo uma analogia, assim, bem a grosso modo, é como se fosse um anestesiologista numa cirurgia, que ele dá anestesia, mas fica ali monitorando os sinais vitais, né? É mais ou menos isso, né? Não é esse nível, mas eu fico aí observando. Então, eu fico muito observando a linguagem corporal do paciente. Então, se ele entrar ali e fizer alguma expressãozinha de dor, então eu já reforço a sugestão. Se não, eu fico aí observando e geralmente dá certo. Muito bom mesmo. Lucas, pra gente finalizar, um livro para iniciantes ou para avançado, você que escolhe. Qual livro você recomenda para essa galera que tá seguindo a gente do Hipnose na Prática? Tem o livro que eu gosto muito de indicar para quem está começando, que fala não só dessa parte odontológica, tem um capítulo falando de odontológico que é muito bom, que é o clássico livro do Carl Eisman, né, o Hipnotismo, que ele dá toda uma história da hipnose, explica bastante sobre diversas áreas. Tem uma parte que fala sobre odontologia. Tem o livro do Marlos, que é o Hipnose da Prática Clínica, que tem um capítulo só de odontologia, que é excelente para quem quer seguir a área clínica. Né, tem o próprio livro do Milton Erickson, né, que é a Hipnose na Prática Médica e Odontológica, que o próprio título do livro já fala por si só, que você, para quem se interessa por essa parte ericksoniana, que eu acho bem importante, eu utilizo bastante também. Então tem vários livros aí que... Agora, para quem não leu nenhum livro, quero começar hoje com hipnose, eu indico o Hipnotismo do Carl Eisman.
Muito bom, muito bom. Boas indicações. Livros fantásticos. Tom, eu sei que você também é um cara que gosta desse nosso projeto, de incentivar as pessoas a terem mais sucesso, a hipnotizarem melhores, por isso você está aqui hoje. E o que você pode ajudar as pessoas que você tinha falado que gostaria de ajudar também, contribuir com esse projeto de aumentar a qualidade da hipnose hoje no Brasil? Eu gosto muito dessa diversidade que a gente tem dentro da hipnose. Assim como na psicologia a gente tem a questão de abordagens e tudo, e às vezes tem aquelas picuinhas entre uma e outra, na hipnose é meio assim, tem aquele pessoal que segue a linha de clínica, a linha de palco, a linha de rua. Eu acho que tudo contribui para que a hipnose seja unificada. E tudo que é feito de forma consciente, seja em qualquer ambiente, é benéfico para a hipnose. Então, sempre vai ter alguém que fala mal de hipnose de palco ou de rua, mas que faz um trabalho péssimo dentro de uma clínica. E tem pessoas que falam mal da clínica e fazem um trabalho péssimo no palco. Então, isso sempre vai ter em qualquer área. Eu acho que quando o trabalho é bem feito, tem um estudo, você tem um treinamento para isso, você tem uma qualificação para fazer aquilo, independente do contexto, é benéfico. Então, essa questão de vídeos na internet, esse trabalho que você faz, entrevistando as pessoas e dando dicas, é uma coisa assim, extremamente útil para quem é da área, para se divulgar o nosso trabalho. Eu acho que todo mundo ganha com isso. Então, é bom fazer essa divulgação. Na medida que a gente pode, a gente vai caminhando e é bom para todo mundo. Muito bom. E aí você tinha dito também que queria dar um brinde para as pessoas aqui, que seria dar um curso. E aí você é melhor para falar disso do que eu. Qual curso seria? Então, talvez agora, quando essa entrevista for no ar, a minha turma passada já foi, que foi no dia 9 e 10 de maio. Agora, em julho, aqui em Fortaleza, já estou promovendo outra turma, tá? Ainda não tenho uma data fechada, eu vou estar fechando agora por esses dias. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, a data já esteja lançada e vai aparecer aqui na descrição do vídeo. Mas, agora, no momento da gravação, eu ainda não tenho essa data fechada. Mas, muito provavelmente, em julho, a gente vai ter aí uma nova turma de curso de hipnose prática. É um curso onde você inicia do zero e se torna um hipnotista. Então, quando a gente fala de curso básico, o básico é o menos básico de todos, porque é o que te tira do zero e te leva para dentro dessa nova área. Então, que eu passo sobre rapport, desde a parte da abordagem, né, desmistificando a hipnose, como você utilizar em diversas áreas, a parte prática de entretenimento, de induções rápidas, de remoção de dores, de anestesia. Então, são técnicas simples de fazer, que são fáceis de aprender. Então, tem um livro, né, uma apostila, um material didático que é bem autoexplicativo também. Então, para os assinantes, telespectadores e seguidores de Filipe Limo e Hipnose na Prática, vamos estar sorteando aqui uma vaga para este curso aqui em Fortaleza. Então você vem, aprende hipnose, come rapadura, come baião de dois, conhece as praias. Isso, claro, por sua conta. O curso é por minha conta. Então, quem for aqui de Fortaleza ou quiser vir aqui para Fortaleza, o curso está garantido. Então a gente vai sortear aí uma vaga, né, com certificado, material, tudo isso, bonitinho. E ainda vem para Fortaleza, conhece essa terra linda, maravilhosa e vai morrer de calor. Eu já fui para Fortaleza, é uma terra incrível, muito bom. Saudades aí, um dia eu vou voltar para aí também. Pô, muito bem-vindo, chega aí. Fazer um hipnobir aí depois. Com certeza, aqui é a melhor terra para fazer hipnobir. Lugar quente e cerveja gelada, são a melhor combinação. Muito bom. Tom, seus contatos, Tom, como que as pessoas te encontram? Podem me encontrar no Facebook, nas redes sociais, Twitter, Instagram. Mentira, eu não uso muito Twitter. Mas Instagram e Facebook. Tem lá Tom Lucas, Tom com N de navio.
Tem meu site, www.tomlucashipnose.com.br. Então lá você tem, inclusive, tem uma página lá sobre hipnodontia, que tem explicando como que ela funciona, o tipo de trabalho que a gente faz lá no consultório. Tem a página do consultório, que é a doutora Karina Oyama, consultório odontológico doutora Karina Oyama, que é o consultório que eu trabalho, que fica aqui em Fortaleza, no bairro da Aldeota. Quem quiser um tratamento especial, utilizando hipnose, só procurar a gente lá. Tem os vídeos no YouTube, canal youtube.com/Tom Lucas, tudo junto. Pode colocar o Hipnotime, que é minha série de vídeos, que inclusive tem um vídeo lá sobre o trabalho na odonto, tem alguns vídeos de hipnose de rua, mostrando anestesia com tatuagem, né? Então tem várias áreas que o objetivo do Hipnotime é mostrar a utilização da hipnose em todas as áreas possíveis, desmistificando, mostrando o porquê que ela veio ao mundo de forma consciente, dando dicas para quem quer aprender, para quem já é da área e quem quer se tornar um dia tão bom quanto o Filipe é. E o Tom também, modesto. Cara, adorei a nossa conversa, você é uma pessoa incrível, já conversamos pessoalmente, já deu pra ver isso. Muito obrigado por contribuir com esse canal, tô muito feliz por essa entrevista, muito obrigado mesmo, Tom. E agora as últimas palavras são suas. Eu que agradeço pelo convite, Filipe. Parabéns aí pelo seu trabalho, por essas entrevistas bem legais. Sei que tem aí umas bem bacanas para serem postadas ainda. Então, muito legal, fica de parabéns aí. E é isso aí, o pessoal que está começando com hipnose, não tenha medo de colocar a cara, de meter as caras, pois é errando que se aprende. Agora, não errem com seus pacientes, por favor. Errem com seus amigos, com seus companheiros, porque são pessoas que confiam em você. E, lógico, que não fazendo nada prejudicial para eles. Se você for fazer uma indução, a indução não der certo, não se frustrem. Isso é apenas o primeiro degrau dessa escalada e um dia você chega lá, vai fazer tudo muito bem, estude, pratique muito. Pois na hipnose, a prática, como diz o nome desse canal, hipnose na prática, não é hipnose na teoria. Tem gente que é muito boa na teoria, mas na prática não hipnotiza nem a própria mulher. Então, hipnotize a maior quantidade de pessoas possíveis, sem medo de errar. Você chega lá. E é isso, e um beijo no cérebro para todo mundo. Muito bom. É isso aí, pessoal. Até mais. E aí, gostou? Muito bom. Mas agora, se você quer aprender mais sobre hipnose, quiser trocar experiência sobre hipnose, me adiciona no Facebook. Eu adoro falar sobre hipnose, eu fico o dia inteiro estudando, conversando sobre isso. Então vamos lá, vamos conversar mais. Porque eu gosto de ensinar hipnose, gosto que as pessoas apliquem hipnose e gosto de saber a história das pessoas sobre hipnose. Então me conta a sua história, eu vou contar a minha e vamos conversar. É isso aí, me adiciona no Facebook e te vejo daqui a pouco.